Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. São Paulo reduz o intervalo entre as doses da vacina Coronavac. Em Minas, a polícia escolta caminhões para garantir combustível durante a greve dos tanqueiros. Comissão da Câmara aprova texto base que muda teto de gastos para garantir o Auxílio Brasil. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. A Prefeitura de São Paulo reduziu em 6 dias o intervalo para a aplicação da segunda dose da Coronavac. A ideia é antecipar a conclusão do sistema vacinal da cidade. E quem traz os detalhes é a Mariana Bispo. Boa noite, Mariana. Oi, Adriana, boa noite para você e para todo mundo. O intervalo passou de 28 dias para 15 dias, né? Intervalo entre primeira e segunda doses da Coronavac. Agora, em relação às doses de reforço, o intervalo continua sendo de pelo menos 6 meses após a segunda dose. A gente lembra que podem receber essas doses de reforço aqui na cidade de São Paulo idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, profissionais também da Guarda Civil Metropolitana, sepultadores e fiscais das subprefeituras. Agora, para os imunossupressores com mais de 18 anos, o intervalo para a terceira dose continua sendo de 28 dias. Esse aqui no estado, na cidade de São Paulo, mais de 91% da população adulta já está totalmente imunizada. Eu volto com você. Excelente notícia, né, Mari? Obrigada, boa noite para você. E o INCOR pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorização para testar um spray nasal contra a Covid-19. A ideia é iniciar os testes em janeiro do ano que vem com 280 pessoas. Até agora, a pesquisa mostrou que os animais imunizados com o spray apresentaram altos níveis de anticorpos. No Rio de Janeiro, a Prefeitura confirmou que pode desobrigar o uso de máscaras também nos lugares fechados a partir de 15 de novembro. O Leonardo Aque tem mais detalhes. Boa noite, Leonardo. É isso mesmo, Adriana. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a data foi escolhida porque é quando a Prefeitura espera que a cidade já esteja com 75% de toda a população do município totalmente imunizada. A liberação do uso de máscaras em locais fechados é uma recomendação publicada pelo Comitê Científico do município. Isso para quando o Rio atingir 2/3 dos moradores com o esquema vacinal completo. O uso da máscara só vai continuar obrigatório no transporte público e também em hospitais. A expectativa é que na semana que vem a proteção seja dispensada em locais abertos. Para isso, a imunização precisa alcançar 65% dos moradores. Agora, nesta quinta-feira, a cidade registrou 63,3% de vacinados. Adriana. Obrigada, Léo. O Reino Unido registrou o maior número de novos casos diários de Covid-19 em 4 meses. Foram mais de 50 mil infecções em 24 horas. Profissionais da saúde pressionam o governo a retomar a exigência do uso de máscaras em ambientes internos. Desde julho, as autoridades britânicas suspenderam todas as restrições. 67% da população completou a vacinação contra o coronavírus. Caminhões que transportam combustíveis estão em greve em Minas Gerais. A Virgínia Nalon está acompanhando tudo de Belo Horizonte. Virgínia, conta pra gente, existe risco aí de desabastecimento? Boa noite. Existe sim, viu, Adriana? Boa noite para você. Inclusive, já falta combustível em alguns postos aqui de Belo Horizonte. O jornalismo da Record percorreu todas as regiões da cidade e a gasolina, por exemplo, já não é mais encontrada. A notícia da greve gerou uma corrida para garantir combustível e o que vimos foram filas e mais filas. O protesto é contra o ICMS dos combustíveis no estado e os altos custos praticados pela Petrobras. Segundo o sindicato da categoria, quase 800 caminhões de todas as transportadoras estão parados sem previsão de retorno. Para evitar um colapso no sistema aéreo, a Polícia Militar aqui de Minas Gerais está fazendo até escolta das carretas de combustíveis para os aeroportos. O governo de Minas ainda não se pronunciou sobre o risco da falta de combustíveis.
disse apenas que é contra o projeto que determina um valor fixo nacional do ICMS, porque causaria prejuízo para os cofres do Estado. A Petrobras também foi procurada, mas ainda não deu retorno. Adriana. Obrigada, Virgínia. E durante o dia, o presidente Bolsonaro disse que o governo vai pagar um auxílio a 750 mil caminhoneiros autônomos. Só que o preço do diesel S10, que tem menos enxofre, atingiu em outubro o maior valor médio dos últimos 10 anos. O Elmar Lima tem os detalhes. Boa noite, Elmar. Oi, Adriana. Boa noite para você, boa noite a todos. O valor descontado da inflação chegou aos R$ 5,03 o litro. Os dados são do monitor dos preços dos combustíveis do Observatório Social da Petrobras. Esse valor está 23% acima da média da série histórica, iniciada lá em 2012, quando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis passou a contabilizar os preços do diesel S10. O estado que paga mais caro é o Acre, com média de R$ 6,13 o litro. O Espírito Santo é quem tem o menor valor, média de R$ 4,77 pelo litro. Aqui em Fortaleza, o valor médio é de R$ 5,21 pelo litro. Pesa no bolso. Adriana. Obrigada, Elmar. E o presidente Jair Bolsonaro disse na live desta quinta que um novo aumento dos combustíveis pode ser anunciado a qualquer momento. Tá cara a gasolina? Tá cara a gasolina, tá caro o diesel, tá caro o diesel. Mas tá bem mais barato que lá de fora. Deve ter outro aumento de combustível? Deve ter outro aumento de combustível. Não precisa ser mágico para descobrir isso aí. É só ver o preço do petróleo lá fora e quanto é o dólar aqui dentro. Então começa a aumentar. Nós ainda dependemos de importação de diesel em especial, em torno de 25%. Parte de gasolina também. E se não reajustar, falta. Então a inflação é horrível, é péssimo. Mas pior ainda é o desabastecimento. No mercado financeiro, o temor de descontrole fiscal no Brasil fez o dólar subir 1,92% nesta quinta-feira. A moeda americana encerrou o dia cotada a R$ 5,66, o maior valor desde abril. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 2,75%, fechando abaixo dos 108 mil pontos. E a nova alta do dólar fez o ministro da Economia lucrar mais um pouco com a offshore que mantém num paraíso fiscal. Paulo Guedes faturou aproximadamente R$ 1.240.000 só nos últimos 4 dias. Esse foi o lucro obtido com a desvalorização do real em relação ao dólar desde segunda-feira. Uma média aí de R$ 300 mil por dia. O ministro tem 9,5 milhões de dólares investidos numa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Ainda sobre Paulo Guedes, repercutiu muito em Brasília a saída de 4 secretários do Ministério da Economia. 2 deles eram os principais assessores de Guedes. Nós vamos então conversar com o nosso repórter Alessandro Saturno. Oi, Saturno, uma boa noite para você. Já se sabe aí quem serão os substitutos? Ainda não, viu, Adriana? Boa noite para você e a todos que nos assistem. Segundo informações da assessoria de imprensa do Ministério, apesar desse anúncio da saída dos secretários, eles permanecem no cargo até a chegada dos substitutos. Bom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não se pronunciou sobre a saída dos auxiliares. Guedes ficou até tarde no gabinete, lá no Ministério da Economia. Nos bastidores, interlocutores ligados ao Planalto dizem que o presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai manter Paulo Guedes no Ministério. O vice-presidente Hamilton Mourão, para tentar amenizar a saída dos secretários, ele disse que existe aí uma situação e uma saída para manter o novo programa social do governo Auxílio Brasil sem precisar furar o teto de gastos. Adriana. Saturno, vou continuar mais um pouquinho com você, porque o texto base da PEC dos precatórios foi aprovado aí pela Comissão Especial da Câmara, né? O que acontece a partir de agora? Conta pra gente. Adriana, vencida essa etapa, passado aí o texto pela comissão, agora ele segue direto para o plenário e como modifica a Constituição, são necessários 308 votos em 2 turnos
para que assim ele possa ser aprovado. Além de restringir o pagamento de precatórios, a PEC ela também altera a regra de correção do teto de gastos. O relator da proposta disse que a nova versão do texto abre espaço fiscal de mais de 80 bilhões de reais para a criação do Auxílio Brasil, que vai substituir o programa Bolsa Família. Esse texto é uma das apostas do governo justamente para viabilizar o novo programa social, que pretende pagar aí por família beneficiada aproximadamente cerca de R$ 400. Adriana. Obrigada por enquanto, Saturno. A gente já volta a se falar. E nos Estados Unidos, uma pessoa morreu durante a gravação de um filme com o ator Alec Baldwin. De acordo com as primeiras informações, um dos atores do elenco principal atirou com uma arma durante um ensaio sem saber que a munição era de verdade. A diretora de fotografia foi atingida. Ela chegou a ser levada para um hospital na cidade de Santa Fé, no Novo México, mas não resistiu. Outra pessoa da equipe também ficou ferida. O ex-governador do Pará, Simão Jatene, não poderá concorrer às eleições do ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral negou um recurso e manteve o político do PSDB inelegível. Vamos saber então os detalhes com o repórter Danilo Magela. Oi, Danilo. Olá, Adriana. Muito boa noite para você e boa noite para todos. A decisão unânime foi anunciada nesta quinta-feira pelo TSE. Simão Jatene já tinha sido condenado pelo TRE do Pará em 2017 por abuso de poder econômico e político durante a campanha de 2014. Ele utilizou um programa governamental de moradia popular para distribuir verbas públicas para eleitores com o objetivo de obter votos para a reeleição. O valor gasto mais que triplicou durante a campanha e ficou bem acima do previsto em orçamento. O TSE também confirmou as condenações do presidente e de uma diretora da Companhia de Habitação do Estado do Pará. Adriana. Obrigada, Danilo. E na Paraíba, a prefeita e o vice de Conde, no litoral do estado, tiveram os mandatos cassados por uma decisão monocrática de uma juíza da Justiça Eleitoral. Carla Pimentel e Dedé Salles são acusados de abuso de poder econômico na eleição do ano passado. A decisão estabelece que a segunda colocada no pleito, a ex-prefeita Márcia Lucena, seja empossada no cargo imediatamente. A polícia da Nicarágua prendeu 2 líderes empresariais acusados de conspirar contra o governo. As prisões acontecem 2 semanas antes das eleições presidenciais no país. No total, 39 pessoas estão detidas, incluindo 7 candidatos ao pleito. A oposição classificou o episódio como perseguição política e acusou o presidente Daniel Ortega de violar direitos individuais garantidos na Constituição. Ortega está no poder desde 2007. O Espírito Santo vai manter a exigência de máscaras, mesmo depois de ter vacinado 95% da população com ao menos uma dose. Quem conta pra gente é a Luana Damasceno, que tem mais informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Adriana. A Secretaria de Saúde do Estado informou que vai orientar para que a máscara continue sendo usada. A pasta ainda anunciou mudanças para acelerar a imunização. A partir de agora, a segunda dose não precisa mais ser da mesma marca do imunizante usado na primeira dose. 50,4% da população completou o esquema vacinal. O Espírito Santo já esteve entre os 3 estados com maior cobertura. Hoje, os números mostram que a imunização desacelerou. Para facilitar o acesso de toda a população, algumas prefeituras têm liberado a aplicação das doses sem agendamento. Adriana. Obrigada, Luana. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 21.697.000 casos de coronavírus. São mais de 604 mil mortos. Foram 451 registros de mortes em 24 horas. Também nesse mesmo período, quase 15 mil pessoas se recuperaram da Covid-19. No total, já são 20.875.000 pacientes curados da doença e 216 mil seguem em acompanhamento médico. O coronavírus causou a morte de até 180 mil profissionais da saúde em todo o mundo. A informação foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde nesta quinta. O órgão fez um apelo à comunidade internacional para que priorize a vacinação entre trabalhadores da linha de frente. Em média, 2 entre 5 profissionais da saúde estariam com a vacinação completa em 119 países. A Universidade Federal de Goiás inaugurou nesta quinta-feira um supercomputador que será usado para inteligência artificial. A Jaqueline Mendonça tem as informações aí sobre essa super máquina. Boa noite, Jaqueline.
Boa noite, Adriana. A UFG já tinha sido a primeira instituição do país a criar um curso superior de bacharelado em inteligência artificial. Agora se torna também a primeira universidade da América Latina a receber essa tecnologia. Foram investidos mais de R$1.400.000 no equipamento, que tem como objetivo auxiliar com projetos de automação de textos jurídicos, sintetização de voz artificial e reconhecimento de fala. O supercomputador tem um processador equivalente a 100 mil computadores convencionais. Adriana? Obrigada, Jaqueline. Deputados franceses aprovaram um projeto de lei que permite estender a exigência do passaporte sanitário. Caso a medida passe pelo Senado, o documento vai ser exigido até julho do ano que vem. O passe comprova se a pessoa completou o esquema vacinal contra o coronavírus. Desde agosto, manifestantes têm ido às ruas da França em protestos contra essa exigência. Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 20 milhões de pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Vamos voltar então a Brasília conversar com o Alessandro Saturno, que vai contar pra gente. Saturno? Adriana, esse levantamento do Ministério da Saúde apontou aí que se essas pessoas tivessem tomado a segunda dose, o Brasil teria mais de 80% do público-alvo, pessoas com mais de 12 anos, vacinado. O Ministério da Saúde voltou a falar e reforçar a importância de tomar a segunda dose. Até o momento, o governo enviou aos estados e ao Distrito Federal mais de 320 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Ao todo, quase 152 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante. O número de pessoas que já completaram o ciclo vacinal corresponde a 111 milhões de pessoas, o que corresponde, na verdade, a mais da metade da população brasileira. Adriana, boa noite. Tem que se vacinar, né, Saturno? Obrigadão pelas suas informações. Boa noite para você. E o mundo acompanha com apreensão a crise energética na China. Até o fornecimento de produtos para o mercado internacional pode ser prejudicado. As fábricas na China foram avisadas que devem se preparar para novos cortes de energia devido à escassez de carvão. As interrupções na produção ocorrem no momento em que o frete marítimo enfrenta congestionamento, um fator que deve atrasar a entrega de roupas e brinquedos para as festas de fim de ano em mercados de vários países. Economistas alertam para uma desaceleração do crescimento na China. Parceiros comerciais como Austrália e Chile, que exportam grandes quantidades de metais para o país asiático, estão entre os mais vulneráveis. Junto com as tensões no setor imobiliário, a escassez de energia compromete o crescimento. O PIB chinês cresceu 4,9% entre julho e setembro, o ritmo mais fraco em um ano. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Os Estados Unidos vão lançar um pacto regional para combater o desmatamento na floresta amazônica. O anúncio foi feito em Bogotá, na Colômbia, pelo secretário de Estado americano Antony Blinken. A medida deve incluir ainda o apoio financeiro para a proteção de terras indígenas. Segundo o chefe da diplomacia do país, a iniciativa tem como objetivo enfrentar a crise climática no mundo. O anúncio acontece semanas antes da cúpula do clima da ONU. E no Maranhão, um homem foi preso depois de matar uma onça preta numa reserva indígena. O caso ganhou repercussão depois que esse vídeo viralizou nas redes sociais. Na imagem, o caçador exibe o animal morto. O crime aconteceu no município de Arame, a 470 quilômetros da capital São Luís. Junto com o caçador, a polícia encontrou o couro do animal e 2 armas. Outros 2 homens já foram identificados e vão responder pelos crimes de caça a animais silvestres, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa armada. Reduzir impostos de quem quer empreender pode ajudar a combater o fome e o desemprego. A opinião é do líder do Podemos na Câmara, o deputado Igor Timo. Ele conversou com Luiz Fará Monteiro no JR Entrevista. Nós precisamos transformar o país num ambiente que estimule o empreendedorismo e, principalmente, a geração de emprego e renda. O nosso povo não quer viver de assistencialismo. Isso é uma bobeira achar que a população gosta de receber auxílio, muito pelo contrário. O povo brasileiro é um povo trabalhador e tem demonstrado isso durante
muitos anos, principalmente agora enfrentando crises como essa. A busca por uma alternativa de emprego, ela é constante. Quando você dá para um pai, uma mãe de família, a oportunidade de levar o pão de cada dia para a sua casa, através dos seus esforços, é a maior dignidade que você pode trazer para uma família. E isso nós só vamos conseguir se nós tivermos um país que estimule essas ações e, principalmente, que traga segurança para elas. Hoje, ser empreendedor no Brasil é uma das coisas mais difíceis do mundo. Deputado, os parlamentares e seus colegas do Podemos cobram a votação imediata da PEC, que trata da prisão após condenação em segunda instância pelo plenário da Câmara. Como é que está essa tramitação? Nós aguardamos que essa PEC seja votada com a maior brevidade possível, Luiz. O Brasil talvez seja o único país do mundo onde ainda não existe essa previsão legal da prisão em segunda instância. Onde houve, deixou de existir. Nós entendemos que, para se combater de fato a corrupção, a punição tem que ser firme, tem que ser exemplar. E isso aconteceria garantindo que os corruptos sejam presos e impedidos não só de impedirem as investigações, mas também servindo de exemplo para que outros não cometam esse tipo de crime, que é uma das maiores mazelas do nosso país. A cidade de Melbourne, na Austrália, reabriu nesta sexta-feira depois de 9 meses de confinamento. Com o fim do bloqueio, bares e restaurantes voltaram a receber clientes imunizados. Os estabelecimentos ainda precisam respeitar um limite de capacidade de público. O uso de máscaras em locais fechados continua em vigor. As autoridades prometeram suspender o confinamento assim que 70% da população recebesse as 2 doses do imunizante contra o coronavírus. Turistas vacinados contra a Covid-19 ou que já se recuperaram da doença vão poder entrar em Israel a partir do dia 1º de novembro. Quem traz os detalhes é a correspondente Bianca Zanini. A decisão ainda aguarda a aprovação final do gabinete israelense. A nova regra de abertura não inclui turistas que receberam a vacina russa Sputnik V ou passageiros vindo dos chamados países vermelhos, com altos números de casos da Covid-19, especialmente da nova mutação da variante Delta, que está se espalhando em alguns lugares na Europa. Ainda haverá um limite máximo de 2.000 visitantes estrangeiros por dia e o Brasil está entre os países que terão entrada liberada. Desde março de 2020, no início da pandemia, a grande maioria dos turistas foi proibida de entrar em Israel. De Tel Aviv, Bianca Zanini. A Índia superou a marca de 1 bilhão de doses de vacinas aplicadas contra a Covid. Em 24 horas, mais de 4 milhões de doses foram administradas. Em abril, o país chegou a suspender as exportações de vacinas para priorizar o uso interno. Cerca de metade dos 1 bilhão e 400 mil indianos receberam pelo menos uma dose dos imunizantes. A Índia foi o segundo país, depois da China, a ultrapassar a marca. Futebol, pelo Campeonato Brasileiro, Internacional e Bragantino se enfrentaram nesta quinta-feira em Porto Alegre. Veja os gols. No Beira-Rio, Yuri Alberto recebeu o passe e tocou para Maurício fazer 1-0 Inter. O Bragantino chegou ao empate no último lance do jogo. Alejandro cruzou da esquerda e Bruninho completou para o gol. Final, Inter 1, Bragantino também 1. Uma imagem rara tem chamado a atenção no deserto do Atacama, no Chile. Uma das regiões mais secas do mundo está coberta por flores. Esse fenômeno só acontece a cada 5 ou 7 anos. A florada está relacionada com as correntes de ar quente da primavera. Agora, quem visitar um dos desertos mais famosos do mundo vai contemplar uma paisagem colorida. E a maior roda gigante do mundo foi inaugurada em Dubai, nos Emirados Árabes. A festa contou com fogos de artifícios e drones. Chamada de Dubai Eye, a roda tem 250 metros de altura. Em apenas uma rotação, pode levar quase 1.800 pessoas. A atração é o mais recente investimento do governo para retomar o turismo na região. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite.